Bom dia. Obrigada pela presença. E a ideia de fazer uma apresentação, como o Marcos já fez bem assim, curtinho, introduzindo as mudanças, mas eu ainda tenho uma pergunta para fazer para vocês. Tem alguém aqui que acha ruim que comece com a leitura do César, em vez de ser, de acordo com a programação, o Walter que tinha que falar primeiro? Então, quero saber se alguém de vocês não estão concordando que a gente comece, então, com a leitura do César. E agradeço que o próprio Walter tem trabalho também com César e tal, que pode daí também fazer relações e provocar, então, o debate, tá? Eu fui informada só ontem à noite, porque eu acho que ele maluco estava esperando ter alta ontem para vir hoje, ainda bem que não deu alta, né? Porque se dá alta não quer dizer que tem que vir hoje, né? Então, parece que só sai amanhã. E o texto dele é um texto interessante, será publicado, vai ser publicado, a revista já entrou em contato, né? Então, tanto o Walter como o César estão publicando, e eu pedi uma dica para ele, porque não daria para ser lido o texto. Ele é um texto longo, então eu vou ler o começo e o final, e com certeza não vai ficar como ele gostaria, e o que vocês também têm direito, né, dos grandes estudos dele, mas eu espero que daí o Walter faça alguns links e também na hora do debate. Eu vou precisar sair 5 para meio-dia em ponto, porque estou voltando tem um congresso em Portugal e estou voltando para a minha casa, que atualmente eu estou morando na Suécia. E aí, na hora do debate, vou pedir para a Adriana vir sentar aqui na mesa e participar também junto com vocês do debate. Mas eu acho que talvez dê tempo aí da gente fazer como a gente previu. Essa mesa, assumida pelo Conselho Científico do COLE, do qual faço parte, ela foi pensada de uma forma muito especial, como é especial o trabalho que o Walter e o César fazem com crianças bem pequenas, sem ser pedagogo. A gente tem feito trabalhos muito interessantes, né, com a criançada, no âmbito da vida coletiva, desse oásis que as creches podem ser, ou como diz o Calvino, né, encontrar o que não é inferno dentro do inferno. As creches conseguem ser esse momento de oásis, onde as crianças convivem, a diferença está presente mesmo que o Temer não queira, que ninguém queira. E no último COLE, o COLE se abriu pela primeira vez para um público que ainda não era frequentador do COLE, que foram os bebês. Então, vieram 2 professoras de creche italiana que fizeram as garatujas teatrais, numa perspectiva de que as crianças elas fazem as garatujas teatrais quando você faz o alfabeto teatral, você é adulto. E foi um sucesso, foi uma coisa muito interessante, uma relação muito estreita entre adultos e crianças, produto de uma política da cidade de Bolonha, onde a formação da professora de creche é feita também com a Secretaria da Cultura e com o teatro. E aí, esse ano, nós íamos fazer, com o Walter e com o César, a gente ia fazer um flash mob com os bebês. Então, os bebês da creche iam chegando e eles iam distribuindo as máquinas fotográficas. Tinha até uma ideia de fazer a máquina fotográfica artesanal, o Pinole, que a Márcia Gobi viria, então, da USP, participaria desse momento de fazer oficina antes com as professoras para a construção das máquinas fotográficas, e daí eles que pesquisam as crianças produzindo imagens,
iriam. E aí, na verdade, a gente montou a mesa como uma estrutura do Congresso, até para captar o recurso de trazê-los e tudo mais. Mas, lamentavelmente, o recesso das professoras das creches da Unicamp está sendo nessa semana, que, de fato, tenho até sou um pouco constrangida, bastante chateada que aconteça isso, porque as professoras das creches da Unicamp são eternas convidadas do COLE, tem sempre uma forma de pagar menos, tem sempre uma forma de apresentar os trabalhos que fazem coisas muito interessantes. E o fato delas não estarem e também de não ter as crianças para o flash mob. Então, a ideia é adensar a nossa discussão no âmbito da pedagogia da educação infantil, né? Nós temos vários recortes da sociologia da infância, com os filósofos, né? Com o Walter e com o César, que vem fazendo esse trabalho. Quem não conhece, né? Porque também o Walter, por exemplo, é uma pessoa muito conhecida com o que ele produz, que não é especialmente criança, mas que vem contribuindo muito com a nossa formação e com a discussão de infância, assim como não sei, você também atua na formação de professores de rede lá no Rio de Janeiro? Digamos que sim, porque aqui também o César, né, em Rio Claro, também tem esse desempenho. Então, a gente vai laçando um pouco eles, né, sem contaminar com o nosso lado chato da pedagogia, mas, ao contrário, com o nosso lado legal da pedagogia, poder ter essa troca. E eu fico imaginando que eram as pessoas certas para fazer o flash mob. Como agora eu dei a ideia, vocês podiam se preparar para o próximo COLE e a gente pode abrir mão dos dois e vamos fazer um flash mob nós da pedagogia, né? Então, tá. Não sabe a felicidade que não daria. Né? Não seria a gente roubar suas ideias e trabalhar com... A gente vem trabalhando, você veio, inclusive, no seminário da pedagogia descolonizadora, né? A gente tem feito isso mesmo. E aí a gente busca algumas coisas, a gente acha na pedagogia. No passado, Mário de Andrade, no parque infantil, a gente acha. Mas fora, né, do âmbito escolar, a gente vai avançando como dá dentro da pedagogia da educação infantil. E aí, com certeza, a gente pode convidar vocês para assistir. Né? Isso, tirar fotos. Então, fica aí a ideia. Marcos, como que a gente vai dividir o tempo? Só para eu saber quantas páginas eu vou ler. Isso. Só que até agora já foi bastante. 10, 12 minutos. Posso ler 15 minutos para ele poder fazer a fala dele completa, meia hora. Porque aí, o que precisar no debate da meia hora, ele vai me ajudar, porque ele também conhece com 15 minutos. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, como ele falou, ler o começo e ler o fim, eu vou arbitrariamente parar na hora que eu achar, né, e agradeço sugestões, de 1 hora, Ana, pode ser agora, para a gente ir para o final. Eu vou ler devagar, eu não costumo apresentar na Europa, é muito comum isso, né, de apresentar trabalho lendo. Infelizmente está pegando essa moda aqui, né, no Brasil. Mas eu vou ler bem devagar para a gente poder curtir, inclusive a própria narrativa, a própria escrita do César. Infância, tempo e imagem. Contornos para uma infância da educação. César Donizete Pereira Leite, professor do Departamento de Educação da Unesp de Rio Claro. É uma pesquisa financiada pelo CNPq e pela FAPESP. Eu vou ler uma epígrafe do Manuel de Barros, do livro Despalavra, Ensaios Fotográficos. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidade de pássaros. Daqui vem todas as pedras que podem ter qualidade de sapo.
Daqui vem todos os poetas, podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que todos os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que todos os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas. Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem conhecer o mundo sem conceitos. Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvio, por afetos. O propósito desse texto é problematizar acerca dos significados da infância e, em particular, a forma em que ela é concebida como sujeitos infantis de uma certa cronologia. Nesse sentido, e justamente com um trabalho que temos desenvolvido de produção de imagens com crianças e professoras de educação infantil, propomos pensar com a infância no que ela nos educa para pensar, para além de uma educação da infância, acenamos para uma infância da educação. O que temos verificado em nossos trabalhos junto a redes públicas de educação infantil é que não é de hoje que questões sobre a infância e as práticas com a criança são centrais nos debates políticos, nas preocupações da sociedade e nas produções acadêmicas. Observamos também que essas discussões têm, muitas vezes, se traduzido em projetos, em iniciativas e em investidas de políticos, da sociedade e das universidades, produzindo contornos de políticas públicas que chegam às escolas e às salas de aula das mais variadas e diferentes formas. Dentro dessa perspectiva, não estaríamos exagerando se estivéssemos dizendo que muito do que se tem feito junto aos trabalhos que desenvolvemos nas redes municipais e estaduais de educação tem alcançado, em muitos casos, resultados interessantes que potencializam práticas efetivas com as crianças e professores, mas também não seria nenhum equívoco dizer que essas políticas públicas colecionam fracassos assustadores, que colocam a educação como um dos temas mais recorrentes em nossa cultura. Não irei aqui me preocupar com uma distinção mais precisa e definitiva do que seria sucesso e fracasso das práticas com as crianças e com a escola. Não é propósito aqui, vou apenas indicar que, sendo sucesso ou fracasso, o que nos parece relevante é que o que temos dito e falado sobre infância e educação, ou seja, os discursos que produzimos em nosso cotidiano acadêmico acerca da infância, ganham formas e percursos hegemônicos, identitários e definitivos nas ditas políticas públicas. E esses, de alguma forma, nos indicam sobre o que e como pensar acerca das práticas com as crianças. Saliento ainda que muitos desses projetos, devido às suas características e dimensões, acabam criando formas e padrões determinados por fundamentos específicos, fundamentos também, entre aspas, específicos, de áreas de saberes como a psicologia, a filosofia, a sociologia, a pedagogia. Estas sempre postas como campos de saberes científicos e demarcados por planos de referenciais no sentido daquilo que Gilles Deleuze apresenta como tal, ou seja, aspas, ela renuncia ao infinito, à velocidade infinita, para ganhar uma referência capaz de atualizar o virtual. Ou, dito de outra forma, é como se, ao criar as referências teóricas, conceituais, nós limitássemos as possibilidades infinitas do e de pensar, do e de criar, distanciando os executores, os educadores e a sociedade, de forma geral, a experiências efetivas de encontros com as crianças, como se esses fundamentos da educação pudessem ditar, indicar, controlar, regular e apontar os efetivos acontecimentos. Esses entendidos aqui como uma condição na qual o pensamento pensa. Dito de outra forma, povoados de discursos e verdades sobre a infância e o que fazer com as crianças, somos retirados de uma experiência com o fora, de uma experiência não definida, pois estando marcada e ancorada em um sujeito, um ser, perdemos a percepção da exterioridade, da alteridade de uma experiência limite com a infância, com a criança.
Nesse cenário, trabalhamos na educação. Temos que um bom exemplo são projetos alicerçados em políticas públicas que, por vezes, transformam argumentos administrativos em argumentos pedagógicos e questões econômicas em questões acadêmicas, relativas aos rendimentos escolares de alunos e também dos próprios professores. O fato é que, por mais que se diga ou faça, há problemas que continuam centrais nas experiências educativas, na sala de aula e fora dela. No estado de São Paulo, e que se insere o trabalho que tenho desenvolvido, as políticas públicas para a educação se pautaram nos últimos 20 anos em argumentos predominantemente administrativos e econômicos. Nesse cenário, produziu-se uma avalanche de orientações especificamente consistentes de um certo ponto de vista, e essas gerando práticas efetivas no cotidiano escolar, alinhando professores e alunos a determinados modos de discurso, sejam eles políticos ou acadêmicos, efetivando mais ou menos eficientemente modos específicos de regulação. Se tudo isso pode parecer estranho e paradoxal, ficamos com a seguinte observação de Scramin e Ionesco. Eis que Agamben constata um paradoxo latente nessa situação, capaz de expor, então, o irremediável eclipse pelo qual atualmente passa a política. Quanto menos subjetividades são formadas no corpo a corpo do indivíduo com os dispositivos, tanto mais dispositivos são criados como tentativa inelutável de sujeição dos sujeitos às diretrizes do poder. Ou seja, uma vez que para o funcionamento do mecanismo operativo da política seria necessário a conflagração de sujeitos reais que nunca se configuram, a política parece ser não mais que uma forma que gira no vazio, um mecanismo econômico e econômico de autor e produção. Aí ele escreveu tudo junto, né? Autor e produção. E, desse modo, encaminha-se a catástrofe. Verifico que as relações que se apresentam entre adultos e crianças ganham contornos e variantes bastante singulares em cada espaço de diferentes momentos das experiências educativas. Porém, apesar dessa pluralidade, algumas questões aparecem de forma bastante recorrente. Entre elas, destaco que, muito mais do que metodologias de ensino, nas práticas educativas, o que marca e tece as relações entre professores e alunos, entre alunos e criança, entre adultos e crianças, não são o sentido produzido, mas sim os modos de circulação da palavra, que passa, sobretudo e substancialmente, pela postura do educador diante do educando e do educando diante do educador. Ou seja, não são propriamente os sentidos produzidos, os conhecimentos adquiridos que ganham força, mas sim as práticas de poderes neles manifestados. Citando Foucault, creio que o que deve ter como referência não é o grande modelo da língua e do signo, mas sim da guerra e da batalha. A historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não linguística. Relação de poder e não relação de sentido. Vou pular para o final. Então, eu calculei dia até às 11, né? Então, eu li 5 minutos aqui, um pouco mais de 5, agora eu li... Então, eu posso ler o final agora. Pensei em fazer isso. Aqui, ó. Eu li no celular, então não está marcado, aqui eu tenho que achar. Bom, esse negócio de final é só uma palavra, né? Porque ele nunca termina as coisas dele. Nem nós, né? Na verdade, como eu li no celular, eu não tô achando aqui onde que é. Eu vou pegar arbitrariamente para a gente...
contar com a costura do... Ai, já sei. Essa citação do Benjamin é bem, finaliza uma ideia, então não vou pôr. Vou voltar no Deleuze que já. As crianças exploram com seus corpos e pela coletividade os espaços da educação. Sempre nos perguntando sobre a própria educação, parece que elas incluem nos seus modos de ocupação de espaços uma ideia de multiplicidade. Gilles Deleuze, 2011, nos apresenta uma discussão sobre este tema que pode abrir algumas possibilidades de reflexão. Ao discutir sobre multiplicidade, Deleuze retoma uma reflexão apresentada por Elias Canetti. Comecemos pela discussão sobre massa. Aí o Deleuze, uma citação do Deleuze. Canetti distingue dois tipos de multiplicidade que às vezes se opõem e às vezes se penetram, de massa e de matilha. Entre os caracteres de massa, no sentido de Canetti, precisa-se notar a grande quantidade, a divisibilidade e a igualdade dos membros, a concentração, a sociabilidade do conjunto, a unicidade da direção hierárquica, a organização da territorialização, a emissão de signos. De um modo geral, nas práticas educativas e nas ordens discursivas, dentro e fora da escola, vemos imperar uma perspectiva do que Gilles Deleuze, a partir de Canetti, chama de massa. Na educação infantil, esses pressupostos têm sido determinantes, pois, apesar de observarmos muitas vezes certo distanciamento do discurso de uma proposta conteudista com as crianças pequenas, vemos com frequência emergir das práticas, das políticas públicas e das orientações teóricas, uma proposta vinculada a uma periodização do desenvolvimento infantil. Esta, por sua vez, acaba determinando formas de lidar com a criança e pensar a infância. Nesses discursos, que orientados por um modelo de respeito ao processo de desenvolvimento infantil, na prática, o que ganha força é uma perspectiva onde a criança é colocada em um tempo determinado por certa periodização, um tempo das rotinas, um tempo das propostas e dos propósitos da educação. Esta mesma perspectiva acaba, por vezes, não só sendo determinante das práticas com as crianças, mas também com os próprios professores, pois é vigente nas ações formativas dos docentes vermos uma ideia identitária de papel e de perfil do professor presente nas falas e nas posturas que esse assume. É perceptível também, nessas práticas, acabarem sendo orientados a pensarem no seu trabalho com as crianças dentro de modelos que reinam a quantidade, aí citando o Deleuze, a quantidade, a divisibilidade e a igualdade dos membros, a concentração, a socialidade do conjunto, a unicidade da direção hierárquica, a organização da territorialização e emissão de signos. Não é nosso propósito aqui negar essas questões, pois elas nos parecem serem marcantes nas experiências educativas e, por isso, se manifestam como modos presentes nas formas de existência da criança. Mas o que pretendo é problematizá-lo, como sendo, muitas vezes, o único modo de pensar o trabalho na educação infantil. Outra temática trazida por Deleuze, a partir de Canetti, nos fala da matilha. Entre os caracteres da matilha, aqui citando já o Deleuze, entre os caracteres da matilha, a exiguidade ou a restrição do número, a dispersão, as distâncias variáveis indecomponíveis, está uma coisa errada aqui, bom, as metamorfoses qualitativas, as desigualdades como restos ou ultrapassagens, a impossibilidade de uma totalização ou de uma hierarquização fixas, a variedade browniana das direções, as linhas de territorialização, a projeção das partículas, a matilha, mesmo em seus lugares, constitui-se em uma linha de fuga ou de desterritorialização, que faz parte dela mesma, a linha que ela dá um elevado valor positivo. As imagens das crianças, corpos, espaços, tempos, nos oferecem a formas de ocupação dos espaços por elas na escola, pois vemos corpos que se misturam com os próprios equipamentos, corpos pulsando e sendo pulsados, sendo confundidos, corpos que rompem com lugares e formas fixas, gerando verdadeiras metamorfoses, que rompem com a rigidez de certas hierarquizações de tempos e espaços. Pois o que podemos observar não é que as crianças entram embaixo da mesa para filmar algo específico,
ou tomar um ângulo determinado para uma cena. O que vemos são crianças, corpos crianças, como ele já vem trabalhando, né, em outros textos, né, entre aspas, corpos criançando e explorando os espaços e os territórios da sala de aula e da escola, produzindo assim desvios, rotas, linhas de fuga aos processos de massificação e de modulação da infância e da criança. Não nos parece que as crianças se empoderam dos equipamentos, mas sim que se misturam com eles e acabam sendo guiadas por sutilezas afetivas e contagiantes, pois o mesmo grupo que por segundos fica embaixo da mesa, logo saem e se dissolvem, sempre mobilizados por um outro equipamento, um grito, uma formiga que aparece em algum espaço da sala, ou produzirem esses movimentos, criam novos coletivos. Ao produzirem esses movimentos, criam novos coletivos, apresentam novas linhas e nos convidam a pensar sobre aquilo que, entre outros aspectos, orientam muitas das práticas educativas da educação infantil. Demarcamos aqui um ponto importante, pois não são novos modos, muitas vezes presentes, em pensar a infância e a criança que estamos procurando trazer aqui. Não é a infância como esse lugar romanceado por discursos e práticas com as crianças tão frequentes hoje em dia. Estamos aqui falando de um devir criança, como apresentado por Deleuze em Crítica e Clínica. Citando aqui, então, o Deleuze, a obra gaguejante de Bieli, Kotik e Levitai, lançada num devir criança que não é eu, mas cosmos, explosão de mundo, uma invenção que não é a minha, que não é uma recordação, mas um bloco, um fragmento anônimo, infinito, um devir sempre contemporâneo. Ao falar das unidades da língua, Gilles Deleuze nos diz que ela é, antes de tudo, política. Citando Deleuze, não existe língua-mãe, e sim tomada de poder por uma língua dominante, que ora avança sobre uma grande frente, ora se abate simultaneamente sobre centros diversos. Pode-se conceber várias maneiras de uma língua se homogeneizar, se centralizar. A maneira republicana não é a mesma que a real, e não é a menos dura. 11 horas. Então, você acha que dá para só podemos terminar também aqui? Parece que está a coisa da massa e da matilha, né? Temos que fechar. Então, falta só esse finzinho mesmo do texto. Caminhando um pouco mais nessa... Para quem foi chegando atrasado, quero dizer que eu estou lendo o texto da fala do professor César Leite, da Unesp de Rio Claro, que não pôde vir, está hospitalizado, e então pediu que eu lesse. Quem me conhece sabe que eu não sou de ler, e muito menos esse assunto aqui, nessa densidade dele, aqui não é minha praia. Caminhando um pouco mais nessa discussão, Deleuze nos diz que seria preciso distinguir dois tipos de línguas, aspas altas e aspas baixas, maiores e menores. Citando Deleuze, umas, as altas, se definiram justamente pelo poder das constantes, outras, as baixas, pela potência da variação. Não queremos simplesmente opor a unidade de uma língua a uma multiplicidade dos dialetos. É, antes, cada dialeto que se encontra afetado por zona de transição e de variação, ou melhor, é cada língua menor que se encontra afetada por uma zona de variação propriamente dialetal. Na mesma direção que Deleuze fala de uma língua menor, Galo também nos apresenta uma perspectiva de uma posição educação menor, tomando como pressuposto a obra de Deleuze e Guattari, Kafka, por uma literatura menor. Galo nos posiciona sobre a possibilidade de pensar como dispositivo uma noção de uma educação menor. Não nos interessa aqui, nesse momento, aprofundar essa discussão. Não acreditamos ser o caso. O que propomos a fazer é, trazendo essa discussão, e se diante do que as crianças oferecem com seus corpos e modos de ocupação dos espaços escolares na educação infantil, não poderíamos pensar outras potências do tempo, outras temporalidades nos processos de desenvolvimento infantil e no próprio desenvolvimento humano?
Ou ainda, como ensina Lyotard, por que a infância não é a humanidade completa e acabada? É porque a infância é inhumana, que talvez ela nos indique o que há de mais verdadeiro no pensamento humano, a saber, sua incompletude. É uma frase dessa professora aqui do IFISH, Ganiabi, como que a gente conhece? Ganiabi. Desta forma, a infância revela para nós o que somos e o que a todo custo tentamos esconder, e a todo custo tentamos esconder, seres incompletos e inacabados. Quase como um convite a olhar para a infância e para a própria vida, as imagens rápidas de passagens, cortadas e entrecortadas, nos sugerem outra possibilidade de pensar no tempo, não mais em um tempo repetitivo, nem tampouco linear e contínuo, mas um tempo que, sendo curto, dura. A duração parece estar naquilo que ele produz, na inquietude que ele dispara, no mal-estar e na necessidade de ter que dizer algo nas afetações que essas imagens produzem. Ou, como nos apresenta Deleuze, falando sobre a natureza morta, cada uma é o tempo, cada vez sobre essas ou aquelas condições do que muda no tempo. O tempo é o pleno, quer dizer, a forma inalterável preenchida pela mudança. O tempo é a reserva visual dos acontecimentos em sua justeza. As imagens produzidas pelas crianças são quase tão rápidas como uma imagem fixa turva e desfocada. São superficiais, não são profundas, não produzem sentidos, mas tocam a pele, suavizam, embaralham, confundem. Poderíamos aqui encontrar um retrato da infância, um retrato apresentado pela própria imagem, como um lugar angustiante, onde o fôlego... Está tendo algum problema? Não, a discussão vai abrir só depois que o Walter falar. E faltam 2 parágrafos para eu terminar. Poderíamos aqui encontrar um retrato da infância, retrato apresentado pela própria imagem, como um lugar angustiante, onde o fôlego está suspenso, como se abandonado pelas palavras, apagasse nas noites do impensado. Lugar feliz, onde o fôlego renasce, como ao contornar-se a respiração para aventurar-se a um novo caminho, em direção a novas palavras, à prova de um novo verso. Nesses modos apresentados pelas crianças, podemos pensar alguns caminhos e sendas para relações entre tempo e experiências infantis que se apresente em outra noção de tempo e de experiência. Não mais um tempo vazio, mas um tempo que escapa e do qual não conseguimos falar, apenas experimentar, que foge à palavra, à razão e cria a experiência. Citando Agamben, permite pensar o evento não mais como uma determinação espaço-temporal, mas como abertura da dimensão originária sobre a qual se funda toda a dimensão espaço-temporal. Pois, mesmo que sabemos da presença de uma infância que se apresenta como continuidade cronológica, como fases do desenvolvimento, os bebês, a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice, a infância que aprendemos a educar desde os gregos, que ocupa os discursos das e nas escolas, nas políticas, e não negamos esse infância-criança. Queremos dizer que, a partir do trabalho que desenvolvemos de produção da imagem, tanto em creche como em pré-escola. Citando nosso colega Walter Corra, ele termina: existe também uma outra infância, que habita uma outra temporalidade, outras linhas, a infância minoritária. Essa é a infância como experiência, como acontecimento, como ruptura da história, como revolução, como resistência, como criação. É a infância que interrompe a história, que se encontra em um devir minoritário, numa linha de fuga, num detalhe. Infância que se resiste aos movimentos concêntricos, arborizados, totalizantes. A criança autista, o aluno nota 10, o menino violento. É a infância como intensidade. Um situar-se intensivo no mundo, um sair sempre do seu lugar
e se situar em outros lugares desconhecidos, inusitados, inesperados. Agradecer à professora Ana Lúcia pela leitura e a gente passa a palavra para o professor Walter, que também fará conexões com o texto, então. Bom dia, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Eu quero dedicar essa fala a Alice, que conheci quando estava 16 meses na barriga da mamãe e agora tem 9 meses de andar pelo mundo, e vi uma foto e está muito bonita. E eu queria também fazer uma menção a uma coisa chata, assim, muito horrível, né? Que temos muitas coisas horríveis para falar a nível nacional no contexto... sim, perdão. Me avisam se me afasto de novo, que é feio esse... Enfim, uma coisa horrível das tantas que temos para dizer do momento que estamos vivendo no Brasil, no estado do Rio, sinto como uma obrigação de mencionar, porque as coisas que passam no país são mais conhecidas. Mas no Rio, não sei porque aqui em São Paulo se lê pouco sobre o Rio. Não, estou brincando. Na verdade, a Maria Tereza chamou atenção, a gente não está sabendo. Não está sabendo, assim, nós na UERJ, assim, temos não só uma greve de professores, funcionários e alunos desde março, incluindo o colégio de aplicação, no qual eu também estou envolvido com minhas filhas, que não têm aula desde março. Mas, além disso, o governo do Estado não tem feito repasses para a UERJ do que se chama orçamento de custeio, ou seja, aquilo que sirve para pagar a luz, para limpar os banheiros. Ou seja, a UERJ está inabitável. O reitor falou várias vezes que, para além da greve, mesmo que a greve se levantasse amanhã, não teria nenhuma condição de funcionar. Então, é realmente, assim, duro ver o descaso e a maneira em que o Estado, assim, as políticas públicas desatendem completamente uma coisa que demora tanto tempo para ser construída, com tanto esforço, com tanta participação de muita gente. E nós estamos, assim, enfim, cada um está tentando fazer sua parte e tentando resistir esse movimento que, assim, no Rio é gritante, porque ao mesmo tempo há um derroche de dinheiro absurdo com as Olimpíadas, que você vê obras, assim, estruendosas. E vocês, não sei se foram já recentemente ao Galeão. Se foram ao Galeão, por exemplo, tem mais ou menos construído recentemente uns 10 free shops, mais ou menos. Assim, uma coisa suntuosa, de um luxo absurda, e a educação e os hospitais públicos estão completamente abandonados. E há um movimento também de toma de escolas interessante, que também diz respeito a uma infância da educação, que dentro do contexto em que aparecem essas coisas também há motivos para sorrir e para ser esperançoso, otimista. Então queria compartilhar isso. Falaria mais, mas não vou falar mais, porque senão não vou falar nada da infância. Já recebi um reto, se diz em português? Não. Quando uma criança faz uma coisa que não corresponde e vem um adulto e diz, isso não se deve fazer, uma bronca. Eu recebi uma bronca de Ana Lúcia quando mandei o texto para a mesa, que me disse, tem que falar de infância na mesa. Não se preocupe, não. O texto era de infância, mas a emenda era mais de infância. Eu falei, fala mais da emenda, não fala tanto do texto. Fala mais da emenda, tá. Mas eu vou falar, eu só vou falar da infância. E eu também, assim, ouvindo agora o texto do César e ontem, né, pensando um pouco, recebi umas mensagens do César, que estava no hospital com a trombose, mas ele é engraçado porque ele estava rindo, né, assim, manda umas fotos, estava bem, sorrindo, dizendo que não iria poder vir, e mandou uma foto muito curiosa de um livro de um orientando dele,
que tem como título Arte para Escapar da Morte. Arte para Escapar da Morte. Sorrindo, dizendo, bom, tenho esse livro para ler. Aí eu fiquei um pouco assim, afetado por esse título, por essa relação que temos com a morte, né? Por essa lógica de escapar à morte, que o título afirmava. E depois eu vim aqui e não sei se vocês assistiram, que tem uma exposição muito bonita mesmo, das fotografias, fabulografias da ALB, se chama Oficinas de Experimentação com Palavras e Imagens. Tem uma sobre a África e outra com jornais, muito bonitas as duas. Tem uma frase lá, um poema de Manuel de Barros, já que o César León, eu vou ler outro que estava ali, está na exposição, que diz assim: logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgor de cada uma. Então eu fiquei querendo escovar a palavra morte, querendo ver o que está guardado nessa palavra, e também a própria palavra infância, querendo escovar a palavra infância, e talvez encontrar algumas coisas guardadas nas palavras infância e morte que se aproximam, que as une, que as coloca juntas. E me lembrei de um outro poeta, de Rilke, que em cartas do poeta sobre a vida, ele fala muito da morte. E porque isso também me chamou a atenção, como a gente tende a pensar que a morte é o contrário da vida. E num sentido a morte é o contrário da vida, mas em outro sentido a vida sem a morte não faz nenhum sentido. Se lembram dos antigos, né? Os gregos contrários. Me lembro quando Sócrates estava na cadeia, que tiram o grampo, se diz grimpo, não, como se chama? Algema, tiram a algema. Nossa, desculpem, o português hoje estou especialmente mal de português. Não que outras vezes esteja bem, mas hoje... Não é um momento para ser brasileiro. É difícil falar, é um momento difícil. Não, argentino pior ainda, então não dá nem... Se falaria em espanhol não melhoraria muito, então o momento está difícil nos dois países. Bom, mas então estavam tirando de Sócrates o algema de Sócrates, e Sócrates diz, que coisa, né? Os contrários. Ele diz a dor e o prazer, porque eles não se podem dar ao mesmo tempo. Ou seja, você não pode sentir ao mesmo tempo dor e prazer, mas você precisa sentir dor para poder sentir prazer depois, ou precisa sentir prazer para sentir dor depois. E se não sentisse dor, o prazer não poderia ser prazer. E se não existisse prazer, a dor não seria dor. Com a morte e a vida acontece a mesma coisa, um pouco. Ou seja, a morte parece a negação da vida, mas em outro sentido é a condição da vida. É o que faz a vida ser vida. E Rilke diz assim: não há tarefa mais urgente para nós que a de aprender a morrer. Mas não é com a renúncia à vida que aumenta nosso aprendizado sobre a morte. Apenas o fruto maduro de aqui e agora, apanhado e mordido, espalha em nós seu sabor indescritível. E eu me lembrei então, escovando a palavra morte, de algumas concepções bem antigas da morte e de uma relação entre a filosofia e a morte, e
eu acho que eu vou falar de 3 palavras, ou de 4 palavras, de infância, de morte, de filosofia e de política, se eu consigo. Não vou escovar todas elas, mas pelo menos assim, alguma coisinha. Também por uma coisa que disse César, que me chamou muito a atenção no finalzinho, né? Ele citando Lyotard, ele diz assim: desta forma a infância revela para nós o que somos e o que a todo custo tentamos esconder, seres incompletos e inacabados. Digam para mim se essa frase não faria pelo menos o mesmo ou mais sentido se a gente lê onde diz infância, morte. A morte revela para nós o que somos e o que a todo custo tentamos esconder, seres incompletos e inacabados. E isso não é apenas a partir dessa sentença. Lyotard, nesse texto que trabalha aí, César diz que temos uma mesma relação com a infância e com a morte. É verdade assim que isso está pensado desde a Europa, e uma Europa contemporânea, Paris, enfim. É verdade se que vamos ao México, por exemplo, a morte é outra coisa. Aquela festa, aquela comemoração da morte, aquele 2 de novembro, que é o dia dos mortos, que todos vão ao cemitério e levam as comidas e as músicas que os mortos gostavam de cantar, de ouvir, de dançar ou de comer. É tão bonito, é tão bonito. Os pirulitos, que são umas caveiras que as crianças estão lambendo, pirulitos de caveira. Tem pirulitos de caveiras e tem altares. Altares, as pessoas dormem no cemitério. É muito bonito. Mas esse é o México profundo, exatamente também. Esse é o México que não olhamos. O México dos zapatistas, aquele que precisa tampar o rosto para ser percebido. Porque isso é considerado assim, pelo México moderno, pelo México do Tratado do Livre Comércio, uma coisa assim, de antiga, né, oculta, que precisa ser escondida. E Lyotard diz então aí que com a morte e com a infância temos uma mesma relação. Uma relação de abandono, de uma coisa que precisa ser passada rapidamente, abandonada rapidamente, tem que sair da morte, assim como tem que sair da infância, tem que crescer, tem que vertiginosamente se tornar adulto. E também César diz aqui naquela fotografia, arte para escapar da morte, né? É uma coisa que precisamos escapar da morte, é uma coisa que precisamos nos afastar, que precisamos como criar ritos para que ela não venha, para que ela demore mais a vir, para que ela não se aproxime, para alontanarla. Alontanarla é italiano, né? Eu estou dizendo desculpa, para afastá-la, sim, para afastá-la, desculpem, para afastá-la mais de nós. Então, escovando um pouco a palavra morte e a filosofia e a política, porque vocês sabem que entre morte, infância, filosofia e política há uma relação muito profunda, muito profunda. No momento do Brasil, se aqui onde eu li morte em vez de infância, a gente lesse política, olha, daria um samba do crioulo doido, né? Desta forma, a política revela para nós o que somos e o que a todo custo tentamos esconder, seres incompletos e inacabados. Sabem o que diz, como define Lyotard a filosofia? A filosofia é a infância do pensamento. A infância do pensamento é o começo, a pergunta, é quando o pensamento nasce. E diz Lyotard, há duas, pelo menos, maneiras em que a filosofia é a infância do pensamento. Uma no sentido de que é inacabada, incompleta. A filosofia é incompleta. A filosofia nunca chega ao final, nunca termina. A filosofia é como um pensamento que não se pode pensar completamente, que se pensa na sua incompletude e inacabamento. Mas em outro sentido mais potente, mais afirmativo, porque
a infância como a filosofia, num sentido, é um mundo onde tudo é possível, onde é a pura possibilidade, onde sempre é possível pensar de outra maneira, onde ninguém pode dizer, não, isso precisa ser pensado dessa maneira. Se se diz isso, não há filosofia, não há pensamento, não há infância. Então, inacabado, incompleto, mas também pura possibilidade, tudo é possível. E a morte é um pouco isso também. A morte pode ser vista como inacabado, como incompletude, mas também pode ser visto como um mundo onde tudo é possível. Talvez por isso, os gregos antigos pensavam que a filosofia era uma preparação para a morte. Isso diz Platão no Febo. Assim define Platão a filosofia. É uma preparação para a morte. E a gente vê isso como negativamente, como uma coisa assim, temos medo de pensar isso. Mas na verdade, que seja uma preparação para a morte significa que é uma afirmação da vida. Porque é aquilo que permite, como diz Rilke, aprender a viver, aprender a morrer através de um certo modo de vida, de um certo estilo de vida. Cícero definia a filosofia como um commentatio mortis, um comentário sobre a morte. Isso é a filosofia, isso é o pensamento, isso é a vida. E nesse último fragmento do César, eu gostaria de retomar a... Já passei, né, do tempo. Mas pode continuar, não passou. Mas é... São 11h30? 11h25. 5 minutos. Então. E abrimos, e aí continuamos. Como não está César, coitado, com a trombose, aí... Ok, então... Eu não comecei ainda, né? Isso é bom, porque... Então, eu acho que é bom porque o César... De César, coitado, né? Como ele está no hospital, nós operamos ele e tiramos o meio, que é o mais interessante sempre, como diz Deleuze, né? O Guimarães Rosa diz também, no Rio nem uma orelha nem a outra, a travessia é o mais interessante. Então, eu vou, assim, estou no prólogo, que é interessante também, vou acabar com o prólogo e depois vocês podem escrever o que vocês queiram escrever, porque é para isso, né, que estamos aqui, para dar a pensar. Então, deixem ver o que eu posso escolher. Sim. Uma coisa que diz... vou continuar com Lyotard também, então. O César mencionou, acho que era no finalzinho, né? Essa referência que faz Lyotard entre infância e inumano, que eu penso que é muito bonita, muito fértil, que tem a ver com a morte também. Porque Lyotard também diz, nesse livro, um livro que chama O Inumano, Lyotard diz que a infância, que há duas formas do inumano, e que a infância, como uma das formas do inumano, ele diz literalmente, é um sobrevivente. É algo que deveria estar morta e ainda está viva. A infância. Algo que deveria estar morta e ainda está vivo. E ele diz, há duas formas do indeterminado, do inumano. Uma, para pensar, é muito fácil olhar para o Brasil, ou seja, o que está acontecendo agora, né? A barbaridade do sistema instituído, a burrice do estado das coisas, essa pretensão de pensamento único, de sistema único, de sociedade único, de que as coisas funcionem de uma única maneira. Essa é uma forma do inumano, o mercado, o capital, o sistema chamado democracia. E a outra forma do inumano é a infância. E a infância, diz Lyotard, ele escreve em latim, infantia, diz, é a dívida que mantemos com o não ser por tê-lo abandonado quando nascemos sem ter escolhido nascer. Ou seja, a ninguém de nós lhe perguntaram se queria nascer.
a ninguém de nós. Todos nós nos encontramos no mundo, nascidos. Nascer não é um verbo reflexivo. Não se pode nascer-se a si próprio. Se nasce, se é nascido, se é parido no mundo. Também isso tem a ver com a filosofia. Lembram Sócrates, a mayêutica, parteira. A filosofia é um ato de nascimento também. É um ato de fazer nascer. A pergunta, o pensamento não se pode nascer a si próprio. Se faz nascer no outro, como a infância. Então Lyotard diz, é aquela dívida que mantemos com o não ser por tê-lo abandonado sem ter sequer decidido isso. E é uma dívida que não há como saldar, que não há como pagar, que não há como dar conta dela. Mas, diz Lyotard, a outra forma de inumano está permanentemente tentando que nós esqueçamos aquela dívida, aquela condição. A dívida não pode ser saldada, mas diz Lyotard, ela tampouco pode ser esquecida. Ela precisa ser lembrada. E curiosamente, diz Lyotard, eis a tarefa da arte, da literatura, do pensamento. Lembrar a dívida que mantemos com a infância. Não pagar a dívida, porque não há como, senão não há vida humana. Seria como tentar uma vida sem morte, uma vida imortal. É impossível não manter aquela dívida com o não ser, porque a vida humana se nutre de não ser tanto quanto do ser. Não há vida sem morte, não há vida humana sem morte. Seria invivível uma vida imortal. Mas então, diz Lyotard, a tarefa da literatura, da arte, do pensamento, eu me atreveria a dizer, talvez, da educação, quem sabe, seja lembrar da dívida com a infância, com aquele inumano, não do sistema, mas aquele inumano que o sistema tenta apagar, tenta esquecer, tenta nos afastar. E termino com uma referência a uma outra ideia de política que se aproxima a essa de Lyotard, que tem a ver com um outro pensador francês contemporâneo, Jacques Rancière. E penso que talvez vocês percebam o que tudo isso, se tem alguma coisa a ver, pode ter a ver com a infância dos bebês, ou a infância das crianças pequenas, ou a infância das creches, da educação infantil, se é que alguma coisa tem a ver. Rancière diz que, eu vou dizer rapidamente e depois, se querem, conversamos mais. Já estou com o microfone afastado de novo, desculpem, eu acho que não conseguiram ouvir quase nada. Mas Rancière diz, o que nós chamamos de política, o sistema dos partidos, também isso aparece muito claro agora no Brasil, na verdade teríamos que chamar de polícia. Ou seja, é a administração dos interesses do capital. Não é política isso. Isso, na verdade, é simplesmente a legitimação de um campo de visibilidade do que pode e não pode ser visto e de como se reparte segundo os interesses de capital, o que o sistema funcional a esses interesses decide que tem que corresponder a cada um, qual é a parte de cada um. Agora, diz Rancière, a política é esporádica, é episódica, é excepcional na história. E só acontece quando os sem parte, os que não são vistos, os invisíveis, os invisibilizados pelo sistema da polícia, emergem e se fazem ver, e se fazem escutar, e se colocam, se fazem presentes. É a parte do sem parte. É quando os que não são visíveis interrompem o sistema de visibilidade, o que Rancière chama a partilha do sensível, como se permite, como se legitima, como se organiza o que pode e não pode ser visto,
e introduzem um novo campo de visibilidade, uma parte sem parte. É a interrupção do estado de coisas, da administração dos interesses do capital, da polícia, da ordem policial, para que outro estado de coisas possa ser vivido, para que o que não pode ser visto nesse ordem possa ser visto, para o que não conta, para o que aparece como incontável, como sem parte, possa ter uma parte. Eu vou deixar a vocês pensando, mas eu penso que a infância tem a ver com isso. Eu penso que a política, o que a Rancière chama política, é um outro nome da infância. É a parte do sem parte. É o que não pode ser visto, o que precisa ser visto. E talvez, voltando ao início, precisamos escovar as palavras e fazer um exercício interior para nós mesmos, em relação com palavras como infância, em relação com palavras como a morte, um exercício interior para ver o que tantos anos de leitura administrada não nos deixam já ver. Muito obrigado.